Voto de pesar pelo falecimento do Papa Francisco. Buenos Aires, 17 de dezembro de 1936. Roma, Vaticano, 21 de abril de 2025. Não sejam administradores do medo, mas empreendedores de sonhos. Faleceu no passado dia 21 de abril de 2025, segunda-feira de Páscoa, no Vaticano, aos 88 anos de idade, Jorge Mário Bergoglio, Papa, líder da Igreja Católica Apostólica Romana e figura maior do nosso tempo, deixando uma marca impressiva junto de todas as pessoas, crentes e não crentes. Exerceu a liderança espiritual dos cerca de 1.400 milhões de católicos espalhados pelo mundo, mas também a liderança política do Estado do Vaticano, através da palavra clara e límpida, incisiva e pura, mas sobretudo pelo seu exemplo de despojamento material, pelo simbolismo dos seus gestos simples mas tocantes. Foi guiado por uma visão pastoral muito próxima das pessoas, convidando os fiéis a retomar ao frescor original do Evangelho, pedindo à humanidade um sentido pleno de fraternidade, com especial atenção à nossa casa comum, o nosso planeta. Foi o primeiro membro da Companhia de Jesus, jesuíta, a ser bispo de Roma, o primeiro das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos e o primeiro Papa a utilizar o nome de Francisco, inspirado por São Francisco de Assis, assim dando um sinal claro de um pontificado que haveria de ser caracterizado pela simplicidade evangélica, pelo despojamento material e pela caridade viva. Com esse gesto inaugural, Francisco deu a conhecer a missão que o movia: edificar uma igreja frugal para todos, mais próxima, mais humana e mais misericordiosa. Jorge Mário Bergoglio ingressou no noviciado da Companhia de Jesus em 1958. Graduou-se em Filosofia em 1960, na Universidade Católica de Buenos Aires, e depois em Teologia em 1969, ano em que recebeu a ordenação presbiteral. Emitiu os seus últimos votos na Companhia de Jesus em 1973. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 1998 e foi elevado ao cardinalato em 2001 por João Paulo II. Foi eleito o 566º Papa da Igreja Católica, bispo de Roma e soberano da cidade do Vaticano, a 13 de março de 2013. Religioso jesuíta, homem de oração silenciosa e de ação firme, soube conjugar a espiritualidade profunda com um olhar atento sobre as realidades mais duras e esquecidas da condição humana. A sua vida foi, desde cedo, marcada pela entrega ao próximo, pela escuta dos mais pobres e pela atenção constante aos que vivem nas margens da sociedade, cumprindo sempre a espiritualidade inaciana de em tudo amar e servir. Destacou-se pela humildade, pela preocupação com os desfavorecidos e pelo compromisso com o diálogo interreligioso. Sustentava que a Igreja deveria ser mais aberta e acolhedora, recusando os modelos económicos ultraliberais e o capitalismo desenfreado. Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco distinguiu-se pela palavra firme, mas sempre marcada pela ternura e compaixão, pela sua extraordinária capacidade de comunicar com os corações simples, pela sua atenção aos mais esquecidos, aos migrantes, aos idosos, aos jovens sem rumo, às vítimas da guerra e da injustiça social. Preferiu os pequenos gestos aos holofotes do poder, os encontros pessoais, os apertos de mão comovidos e os abraços discretos, mas cheios de fé. Foi como ele próprio se quis apresentar, um pastor com cheiro a ovelha, caminhando entre o povo, partilhando as suas alegrias e angústias. Francisco foi para muitos mais do que o líder da Igreja Católica. Foi sinal visível da presença de Deus no meio dos homens. Um sinal de que a fé autêntica não se impõe, mas propõe. Não se isola, mas envolve-se. Não condena, mas acolhe e perdoa. Foi o Papa da ternura, da misericórdia e da esperança. Um homem que acreditava que a ternura podia mudar o mundo. Esteve em Portugal pela primeira vez a 13 de maio de 2017, em Fátima, no centenário das aparições. Em agosto de 2023, Portugal teve o privilégio de o receber em Lisboa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Foi o momento mais marcante do seu pontificado para os fiéis portugueses. O Santo Padre veio ao encontro de milhões de jovens de todos os cantos do mundo, falando-lhes como pai, como amigo, como irmão na fé. Com a sua voz serena, com o seu sorriso sincero e com o seu olhar cheio de doçura, exortou-os a levantarem-se, a não temerem, a acreditarem num mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno. Tocou corações com a leveza de quem vive segundo o Evangelho e com a força de quem carrega a cruz do seu povo. O Papa Francisco tocou o coração de milhões de portugueses, tendo visitado o Santuário de Fátima e a cidade de Lisboa, onde deu mote à proclamação de uma Igreja Católica tolerante,
onde todos podem ter lugar. A memória das suas palavras e dos seus gestos permanecerá para sempre gravada na alma do povo português. Nas ruas de Lisboa, nos olhares dos jovens, nas lágrimas dos que o escutaram, ficou o rastro luminoso da sua passagem entre nós. A nossa cidade de Lisboa chamou Cidade do Encontro. Queremos continuar a merecer e a viver esse nome, essa vocação, essa história. A sua visita à nossa cidade foi também uma celebração pacífica e jubilosa de multidões, de crentes e não crentes, de portugueses e estrangeiros, de pessoas de todas as idades, origens, estratos e condições. Em Lisboa, o Papa Francisco celebrou com os jovens a juventude e a fraternidade, mas levou proximidade e afeto a todos, especialmente aos mais vulneráveis, reafirmando vigorosamente os valores da solidariedade e fraternidade universal que tão bem definiram o seu pontificado. Lisboa não esquecerá aqueles 5 dias de agosto, no ano 2023, quando o Papa aqui pontificou e abençoou. Foram dias de inspiração e renovação espiritual, foram dias de júbilo e esperança, guiados por um pastor que soube falar à humanidade a partir de Lisboa, com coragem, simplicidade e amor. Em outubro de 2023, o Papa Francisco voltou a insistir na questão ecológica, com a publicação de uma nova exortação apostólica intitulada Laudate Deum, a segunda parte da Laudato Si, publicada em 2015, onde se defendia uma ecologia integral, para a qual são necessários pequenos gestos do cotidiano que nos libertam da lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Nesse texto, lançado 2 meses antes da realização do COP28, no Dubai, apelou à responsabilidade perante a emergência climática. O mundo alertava, está a desmoronar-se, aproxima-se de um ponto de ruptura. E terminava o documento de forma lapidar, escrevendo que Laudate Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. A sua partida deixa agora um vazio imenso no coração da Igreja e da humanidade. Mas o legado que nos deixa, um legado de luz, de compaixão, de firmeza no essencial e de fé viva, continuará a inspirar gerações. Recordámo-lo como o Papa dos gestos simples, das palavras autênticas, dos silêncios cheios de oração. O Papa Francisco permanecerá como farol de fé e humanidade para as gerações futuras. Curvamo-nos perante a sua memória, com humildade e gratidão, e expressamos sentidas condolências à Igreja Católica e aos fiéis de todo o mundo. É com profundo pesar que a cidade de Lisboa, representada na sua Assembleia Municipal, manifesta a sua tristeza pelo falecimento do Papa Francisco, um líder espiritual e político que tocou o coração da humanidade com a sua humildade, compaixão e incansável dedicação à paz e à justiça. A Assembleia Municipal de Lisboa, reunida na sessão extraordinária de 28 de abril, delibera expressar o profundo pesar pelo falecimento do Papa Francisco, guardar um minuto de silêncio em sua memória, enviar o presente voto à Anunciatura Apostólica, em Lisboa, mandatando a Senhora Presidente da Assembleia Municipal e a restante mesa para o entregar pessoal e formalmente ao Senhor Núncio. Dar conhecimento deste voto à Conferência Episcopal Portuguesa, ao Patriarca de Lisboa, Presidente da República e grupos parlamentares da Assembleia da República. Lisboa, 29 de abril de 2025, a mesa da Assembleia Municipal de Lisboa, Rosário Farmaus, Ana Mateus e Fernando Correia.